Fala, loucos do bando, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Papo Reto. E aí, nesse Papo Reto, vamos falar de duas coisas. O primeiro é da parceria do Coringão com a Tausa, e o segundo é de parcerias em geral do Coringão e de muita gente mal intencionada que está de olho no nosso Sport Clube Corinthians Paulista. Primeiro de tudo, se você está aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo e comenta aqui embaixo sua opinião sobre esses assuntos. Valeu? Bom, pessoal, a Tausa chegou ao Corinthians aí, junto com o Paulinho, como um patrocinador para a parte traseira da camisa. Esse patrocínio que anteriormente era da Midea e gerou muita expectativa, cara. Porque a Tausa, juntamente com a diretoria do Corinthians, começou a falar que esse patrocínio viabilizaria a chegada de reforços. E ela já chegou mostrando isso com o Paulinho. A Tausa ia ser responsável por pagar aí o salário do Paulinho, pelo menos nesses primeiros anos de parceria, né? De modo que a gente sabe que todas as contratações que a gestão do Ilho está fazendo, ela está precisando de uma certa engenharia financeira e a Tausa seria o parceiro para viabilizar a chegada do volante campeão do mundo com o Coringão. O que aconteceu, porém, é que agora, com menos de 2 meses aí que o Paulinho, pouco mais, né, de 2 meses que o Paulinho está oficialmente integrado à equipe do Corinthians, a Tausa atrasou o pagamento do jogador, ou seja, ela não repassou ao Corinthians o dinheiro que precisaria ser repassado referente a esse salário. O Corinthians pagou o jogador integralmente com recursos próprios, né? Então os salários dos jogadores não estão atrasados, mas isso liga um alerta vermelho na diretoria do Corinthians. Pô, é a mesma coisa de você alugar uma casa e logo aí por um ano, e logo aí nos primeiros 2 meses o inquilino já deixa de te pagar, alegando uma dificuldade financeira. E foi basicamente o que aconteceu, já que a Tausa falou que ela teve um problema no fluxo de caixa e não conseguiu realizar o pagamento. E uma coisa que é interessante, né, é que a Tausa chegou prometendo muito. E ela é uma empresa, de certo modo, obscura, porque o seu capital está muito mais concentrado por ela ser um braço daquela ARJ Holdings, que é uma empresa árabe, do que qualquer outra coisa. E o histórico da Tausa, principalmente se você olhar em termos de processos, de calote, é algo que até deixa meio estranho, né? Pô, como assim essa empresa fechou com o Coringão? Como assim que a diretoria do Coringão aceitou sem fazer uma pesquisa antes qual a credibilidade, qual que é, né, a dessa empresa? Porque convenhamos, para a grande maioria da torcida corintiana e para a grande maioria dos corintianos espalhados pelo mundo, a Tausa era completamente desconhecida. Ela chega, banca a contratação do Paulinho, né, os salários do Paulinho, e faz promessas de grandes jogadores. Muita torcida, né, muitos torcedores acabaram aí iludidos pela promessa que a Tausa bancaria tal jogador, até mesmo que a Tausa ia pagar parte do salário do Vitor Pereira. E aí acho que esse atraso no pagamento do Paulinho joga um choque de realidade, né? De modo que o Corinthians ele precisa se preocupar muito mais em sua saúde, em honrar os seus compromissos, do que terceirizar essa obrigação para um patrocinador. Porque patrocinadores, isso é da história do Corinthians, não são confiáveis, né? Já diria a grande parceria, né, do Corinthians com a MSI e tantas outras, né? Teve com a Hicks Music lá atrás. O Corinthians não dá sorte com parceiros e sempre, né, são empresas aí que acabam deixando uma dívida, deixando um calote e uma conta para o Coringão pagar no final. E falando nisso, outro assunto que eu quero abordar aqui, ele não refere diretamente ao Corinthians, mas ele tem a ver sim com o nosso Coringão. O assunto é a venda da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, para o Ronaldo. Wesley, mas o que isso tem a ver com o Coringão? Cara, a venda do futebol do Cruzeiro para o Ronaldo, ela está hoje estacionada. Porque apesar do Ronaldo ter comprado 90% das ações dessa sociedade anônima, os termos do contrato são muito mais favoráveis ao ex-jogador do que ao clube. O clube ele é obrigado a penhorar algumas de suas sedes, alguns de seus prédios, né, de seus bens, e o Ronaldo ele tem apenas a obrigação de aportar 50 milhões no Cruzeiro, tendo ali, né, uma possibilidade de aportar mais 350 milhões, chegando aí no número mágico de 400 milhões que foi abordado, mas essa não é a realidade. Por contrato, o Ronaldo ele pode simplesmente aportar 50 milhões e empurrar com a barriga a administração do futebol do Cruzeiro, além, né, de obrigar que o clube coloque aí seus bens como garantia fiscal e permitir, né,
que caso o clube não comece a pagar suas dívidas, que toda essa grana seja restituída ao fenômeno. Então, cara, por que isso tem a ver com o Coringão? Há um tempo atrás discutia-se a SAF no Corinthians, né? E começou o papo ali do Corinthians ser comprado por uma empresa. E quem chegou e falou diretamente que muitos empresários estavam querendo comprar o Corinthians, que o Corinthians era uma grande potência, que se pudesse o Corinthians seria comprado da noite por dia por um milionário, foi Pedro Mesquita, o CEO da XP Investimentos. E esse Pedro Mesquita, que na minha opinião tratou o Corinthians como um produto de mercado, quando ele expôs, né, para o Jorge Nicola, por exemplo, que vários empresários perguntavam, e o Corinthians, tem como comprar o Corinthians? Tratou o Corinthians assim como um produto. Esse mesmo Pedro Mesquita, acho que esse é o nome dele, tá? Vou confirmar depois, se não for, tá passando o nome correto aí aqui embaixo. Esse mesmo Pedro Mesquita foi quem intermediou a venda do Cruzeiro para o Ronaldo. E o que é interessante? O Pedro Mesquita, XP Investimentos, falou que o Cruzeiro tinha mais de 100 propostas na mesa, mais de 100 interessados em adquirir o seu futebol. Depois disso, Pedro Mesquita, a XP Investimentos, junto com o Ronaldo, fechou o acordo e divulgou que o valor investido seria, o valor da compra, né, seria de aproximadamente 400 milhões. O que também é uma mentira, porque isso não é obrigatoriedade contratual. E depois vem o fato, né, de que esse contrato acabou se mostrando muito mais favorável ao jogador e muito pouco favorável ao clube. Clube que foi vendido para praticamente por 50 milhões. Então, se a gente olhar a realidade mesmo do fato, que só foi mostrado agora, o contrato que a XP Investimentos conseguiu para o Cruzeiro, dentre todas as ofertas, foi uma compra da SAF do clube por 50 milhões, onde o Ronaldo já pagou aproximadamente 27 milhões, quase 30 milhões, só pelas dívidas que o Cruzeiro tinha na FIFA, para o time poder voltar a inscrever jogadores. E agora o Ronaldo tem obrigação mesmo, de aportar pouco mais de 22 milhões no clube. Isso é absurdo, cara. É um absurdo como a XP Investimentos encobriu essa história e fez com que o Cruzeiro, que já foi mal vendido, valesse muito pouco, valesse menos que a transferência, sei lá, de um zagueiro, de um volante do Atlético Mineiro, por exemplo. Então, pessoal, muito cuidado, eu tenho muita preocupação e me preocupo legitimamente com essas pessoas que querem usar o Corinthians para fazer negócios obscuros, seja no patrocínio da frente, no patrocínio das costas ou nos bastidores. Beleza? Deixa seu comentário aqui. Se você acha que o Corinthians deveria virar SAF, se você acha que o Corinthians vai continuar com essa parceria com a Taus, se você cortaria essa parceria, e também o seu comentário sobre o Paulinho, se você acha que o Corinthians vai acabar tendo algum problema para pagar esses jogadores. Fechou, pessoal? Todo mundo que está assistindo aqui, muito obrigado, valeu pelo seu like, fique ligado no Loucos do Bando, é nóis e vai Corinthians, valeu!